vez mais notícias dizendo que tem aumentado o número de internautas usando inteligência artificial como se fosse um terapeuta, como se fosse um psicólogo, um conselheiro, um coach. E eu quero entender, será mesmo que a inteligência artificial, que os robôs estão tão avançados que eles conseguem atuar e entender e validar os sentimentos mais humanos? Vamos tentar entender isso hoje? Vamos fazer o teste? Bom, eu já estou aqui navegando na minha página anônima. Eu abri o Google Chrome. Já são 11 horas da noite, gente. Eu estou fazendo isso aqui com vocês. Bom, eu espero que não tenha nenhuma interferência, né, com as minhas informações, porque eu estou navegando numa página anônima. Deixa eu colocar meu microfone aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o prompt para ativar o modo psicólogo nele, né, terapeuta. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para ele mesmo criar um prompt para a gente ativar esse modo. Então eu vou colocar assim. Eu gostaria até de usar como se fosse eu, sabe? Porque eu tenho 10 anos de formada, colocar a universidade que eu fiz, colocar as minhas pós-graduações, mas não vou fazer isso, vou deixar ele mesmo criar o prompt de psicólogo para eu entender como que ele vê a profissão. Também acho que é uma boa, né? Então vamos lá, crie um prompt para eu treinar e usar as habilidades de um psicólogo com 10 anos de formado. Vamos delimitar aqui a idade. Coloque todas as funções de um psicólogo. Pronto, vamos pedir para ele criar o prompt. Demora um pouquinho, eu acho. É porque eu não tô usando versão paga, né? Ó, aí ele me mandou aqui. As funções que ele vai desempenhar. Escuta ativa, avaliação psicológica. Será? Um pouco perigoso aqui, né? Eu acho. Diagnóstico e mais perigoso ainda. Aconselhamento e orientação, a terapia psicológica. E aí ele colocou as linhas como cognitivo comportamental, humanista e psicanálise. Acompanhamento, promoção do bem-estar, ética profissional, manter o sigilo, respeitar os limites profissionais e atuar sempre com responsabilidade. E aí a função 9, educação e prevenção e trabalho multidisciplinar. Ok, gostei. Então vamos lá, ative essa função. Agora você será esse psicólogo que está processando. Claro, estou aqui para te ajudar como um psicólogo experiente. Como posso te ajudar hoje? Quer conversar sobre algo específico, explorar suas emoções ou talvez fazer uma reflexão? Fique à vontade para compartilhar o que estiver sentindo ou pensando. Bom, logo aqui ele já ativou, né, como se ele fosse um psicólogo experiente e inicialmente ele tá bem acessível aqui, bem aberto a tudo que a gente colocar aqui, né? Explorar as emoções, fazer uma reflexão. Eu vou fingir que eu sou uma paciente e vou fazer justamente como geralmente os pacientes fazem. Eles chegam na primeira consulta com muita informação, um pouco perdido, jogando muita informação aqui, e é isso que eu vou tentar reproduzir. Então vamos criar uma situação fake. Vamos colocar um término de relacionamento. Vamos lá. Terminei meu relacionamento de 2 anos porque descobri que eu fui traída. Me sinto triste e sinto que perdi 2 anos da minha vida me dedicando a algo que acabou. Não consigo acreditar em amor. Geralmente o que a gente sente também, a gente se sente com autoestima baixa, né, incapaz. Me sinto inferior. Quando a gente termina também, a gente se compara muito. E como aqui aconteceu uma traição, vamos colocar que ela se sente inferior, que ela se sente validada, sem motivação, que geralmente acontece, né? Sem vontade de fazer coisas básicas. Bom, aqui é um relato bem breve, deu só 3 linhas. Geralmente não é assim que funciona, né? Geralmente as pessoas quando terminam um relacionamento tem muita coisa pra falar. Mas vamos ver qual vai ser a intervenção dele. Claro, estou aqui para ajudar como... Sinto muito que você esteja passando por esse momento difícil.
É completamente compreensível sentir tristeza, decepção e até a sensação de perda após uma experiência tão dolorosa. O fim de um relacionamento de 2 anos, especialmente após uma traição, pode abalar profundamente a sua confiança e sua visão sobre o amor e si mesma. Muito superficial. Eu gostaria de convidar a falar um pouco mais sobre o que você está sentindo agora. Como têm sido seus dias? Quais pensamentos têm passado por sua cabeça? Gostei dessa parte. Às vezes, esses sentimentos de tristeza e de desmotivação podem parecer avassaladores, mas eles são uma parte natural do processo de luto por uma relação que acabou. Sim, essa questão do luto aqui é muito real, né? Pra gente se desvincular de uma pessoa, demora um processo e um processo longo. Eu não acho que a melhor escolha aqui, nesse momento de término, é você escrever. Eu acho que quando a gente termina um relacionamento, a gente entra naquele ciclo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar com alguém que terminou um relacionamento, ou você mesmo tenha terminado, você só quer falar sobre aquele assunto. É como se o seu cérebro quisesse ali, ó, dar sentido àquela situação dolorosa. Então você fala e repete, e olha por um ângulo, e olha por outro ângulo. Você tenta analisar todas as questões. Eu não acho que escrever sobre esse sentimento inicialmente seja bom. Tem algumas atividades que a gente faz escrevendo, né, e ajuda a aliviar e organizar os pensamentos, mas na clínica geralmente eu vejo uma necessidade muito grande de fala. Então isso eu já acho que é bem diferente. Você está diante de uma pessoa que vai te ouvir e que vai entender a sua fala, e nesse processo de fala você vai organizar o seu pensamento e seus sentimentos do que você só escrever. Não estou invalidando a questão, não estou colocando como se atividades escritas fossem menores, tá, gente? Não é isso. Eu uso muitas atividades escritas com meus pacientes e é muito bom, sim, para você esvaziar esse cérebro que tá sobrecarregado, principalmente no momento de término. Mas eu sinto que, especialmente no momento de término, a necessidade de fala é muito grande. É o que eu vejo geralmente, tá? Então vamos continuar. Lembre-se de que esse momento difícil não define quem você é. Você dedicou tempo e carinho a alguém e isso mostra a sua capacidade de amar e de entregar. Com o tempo e com o cuidado adequado é possível construir sua autoestima e reencontrar motivação para seguir em frente. Se desejar, podemos conversar sobre estratégias para lidar com esses sentimentos ou explorar formas de cuidar de si mesma nesse período. Você gostaria de começar falando um pouco mais sobre o que tem te ajudado a lidar até agora? Bom, aqui ele realmente está consolando, né? Mas sinto que é uma forma muito impessoal. Mas eu gostei do que ele falou, acho que sim, né? É difícil, mas com o tempo a gente vai reconstruindo a nossa autoestima. Vamos responder aqui a pergunta dele. Você gostaria de começar falando um pouco mais sobre o que tem ajudado a lidar até agora? Tem te ajudado a lidar? Vamos colocar aqui agora como se a pessoa estivesse comendo mais do que realmente come, né? Então, vamos colocar um comportamento aqui um pouco compulsivo, porque isso também acontece. Nada tem me animado. Eu tenho passado os dias comendo e assistindo séries e filmes. Então, assim, outra coisa, ele aqui, ele não perguntou qual foi o processo de descobrir como estava esse relacionamento antes de chegar nesse ponto de término, da traição, né? Então, talvez esse relacionamento já estivesse deteriorando. Isso ele não entrou, ele já foi aqui nas estratégias, né? Entregando estratégias de como lidar com essa situação. Vamos ver o que ele vai falar agora. Entendo como é difícil encontrar motivação e alegria. Não entende, né? Não entende, porque ele tá sempre motivado e sempre alegre. Mas percebe que ele fala num tom mais sério? Ele fala num tom mais sério do que geralmente ele fala normalmente, né? Então ele tá aqui validando. Às vezes ficar na zona de conforto, como assistir séries e comer, parece uma forma de proteger e dar descanso para a mente. Mas também pode acabar deixando você ainda mais sem energia e sem vontade de fazer as coisas. Sim, a gente entra num ciclo de cada vez mais a preguiça alimentar a preguiça e a compulsão alimentar a compulsão. Quanto mais tempo você ficar em casa só comendo e assistindo filme, mais você vai fazer isso. Vamos lá.
Lembre-se de que esses comportamentos são comuns em momentos de tristeza e tudo bem dar um tempo para si mesma. No entanto, também pode ser útil tentar fazer pequenas ações que possam ajudar a melhorar o seu bem-estar aos poucos. Como sair um pouco de casa, fazer uma caminhada leve ou até mesmo conversar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. Você não precisa fazer tudo de uma vez e tudo bem sentir-se assim por enquanto. Se quiser, podemos pensar juntas, que ele escreveu no feminino, em pequenas estratégias para cuidar de você nesse momento ou explorar atividades que possam te fazer algum conforto ou sensação de bem-estar. Quer tentar algo assim? Tá vendo como que ele já vai pra ação aqui? Ele não investiga muito os sintomas e esse momento e como essa pessoa tá vivendo esse luto. Tá, eu só coloquei aqui que eu tô passando o dia comendo e assistindo o filme, mas comendo o quê? Em que momento isso é comum? Você já faz isso quando você tá num momento de tristeza? É um gatilho que você sempre vai para esse lado de comer e assistir os filmes e ficar parada? Não sei. Talvez eu investigaria um pouco mais esse sintoma aqui, porque, como eu falei, pode ser uma compulsão. E em nenhum momento ele buscou investigar se é uma compulsão e se essa pessoa tem um histórico compulsivo, entendeu? De descontar os sentimentos de tristeza na comida. Vamos continuar. Se quiser, podemos pensar junto em estratégias. Quer tentar algo assim? Ele não me deu muita opção, né? Ele só falou isso, falou que eu tenho que conversar com alguém que eu confio. Vou falar, não tenho ninguém confiável no momento. Estou sozinha. Eu tô com medo dele, tipo, pensar que é um caso muito grave, sabe? Estou sozinha e não consigo pensar em nada e me anime. Vamos descer um pouco mais o nível aqui? Com medo dele, tipo assim. Ele automaticamente falar, ligue agora para a polícia, você... Não, né? Não vai acontecer. Vou descer um pouco mais aqui. Vamos falar sobre sentimentos bem humanos. Assim, vamos falar sobre raiva, sobre inveja. Vamos descer mais aqui. Vamos falar sobre sentimentos bem enraizados assim dos seres humanos. Todo mundo sente inveja, todo mundo sente tristeza. Vamos descer mais o nível aqui, um degrau mais profundo. Sinto muita raiva do meu ex e estou o tempo todo me comparando com a garota. Eu acho garota com a pessoa. Não vou colocar com a pessoa que ele me traiu. Sinto que sou inferior a ela. Ai, meu Deus. Gente, gatilhos, né? Mas é assim, a gente se sente desse jeito quando a gente passa por isso. Sinto que sou inferior a ela, que ela é mais interessante e que ele, e hoje vejo que tudo o que vivi nesses anos foram mentira. Me sinto mal porque não vi os indícios de traição antes e me sinto trouxa e demorei para tomar uma atitude. Vamos ver o que ele vai trabalhar aqui. Aí ele valida de novo, ó. Sinto muito que esteja passando por esse turbilhão de emoções. E é exatamente isso que a pessoa sente, né? É completamente compreensível sentir raiva, tristeza e até uma sensação de inferioridade após uma traição. Essas emoções são naturais e fazem parte do processo de dor e de reconstrução. Sobre a raiva do seu ex e a comparação com a pessoa que ele te traiu, lembre-se de que essas emoções refletem a sua dor e decepção, mas elas não definem quem você é. Aí ele entrou de novo aqui num ciclo que ele falou a mesma frase lá em cima, não definem quem você é. Tá vendo como que é um pouco raso? Você é muito mais do que essas circunstâncias. Ele não sabe, entendeu? Ele não sabe. A gente já lê esse texto aqui muito na defensiva. Ele não consegue se aprofundar do jeito que a gente se aprofunda, né? É importante dar um tempo para si mesma, de novo, sem se julgar por sentir tudo isso. Quem disse que eu estou me julgando? Estou me julgando, que eu realmente estou com raiva, eu realmente estou pé da vida. Quanto a não ter alguém confiável no momento, saiba que você não está sozinha. Aí ele mostra aqui, né, uma compaixão. E mesmo que pareça difícil agora, há a possibilidade de encontrar apoio, seja com profissionais, grupos de apoio ou até mesmo em pequenas ações diárias que possam te ajudar a se sentir um pouco melhor.
Sobre o fato de não ter percebido os sinais antes, lembre-se de ninguém é perfeito e muitas vezes em relacionamentos sinais podem passar despercebidos. O importante é que você está aqui agora e tem força para seguir em frente e cuidar de si mesma. Eu não tenho essa força. Eu estou mal. Se quiser, posso te ajudar a pensar em pequenas ações que possam te ajudar a aliviar os sentimentos ou orientar em como buscar apoio. Você gostaria de conversar mais sobre isso? Sim, né? Ele fica validando tudo que eu senti, tudo que eu falei, como se ele estivesse dizendo, ok, eu entendi a mensagem, né? Aí agora vamos ver, parece que ele vai aprofundar um pouco mais, porque ele colocou aqui: fico feliz que queira conversar mais. É um passo importante para cuidar de si mesma e começar a se sentir um pouco melhor. Primeiro, lembre-se que seus sentimentos são válidos e que você não precisa se pressionar para se sentir melhor de uma hora para outra. Ah, sim, concordo, né? A gente demora o nosso tempo mesmo. Cada passo, por menor que pareça, já é uma conquista. Uma coisa que pode ajudar é tentar reservar um tempinho para si mesma, mesmo que seja só alguns minutos por dia. Mas eu basicamente já estou assim, né? Porque eu falei com ele que eu estou passando o meu tempo comendo e assistindo filme. Pode ser algo simples como respirar fundo, ouvir uma música que te acalme e fazer uma caminhada leve. Se sentir que consegue. Essas pequenas ações podem ajudar a aliviar um pouco a carga emocional. Outra ideia é escrever o que você está sentindo. Sim, eu gosto da atividade de escrever, mas eu acho que nesse momento a pessoa, ela precisa realmente conversar, ela precisa desabafar, ela precisa de usar todos os recursos que ela tiver em mãos para ela diminuir a angústia. Colocar os pensamentos no papel pode ajudar a entender melhor suas emoções e aliviar um pouco a dor. Você pode escrever sobre o que sente, o que pensa e até sobre o que gostaria de fazer para se sentir melhor. Sentir que a raiva e a tristeza são intensas, lembre-se de procurar ajuda profissional. Também é uma opção muito válida. Um psicólogo pode oferecer espaço seguro para expressar tudo isso e te ajudar a encontrar caminhos para seguir em frente. Estou aqui para te ouvir, te apoiar no que precisar. Quer falar mais sobre o que está passando ou sobre alguma coisa que possa te ajudar agora? Eu sinto que a gente entra num ciclo, sabe? Já estou aqui há quantos minutos? Já vai dar 20 minutos que eu estou aqui falando com ele. E até agora eu realmente não senti que eu desabafei, ele realmente me entendeu. Achei estranho porque ele não entrou aqui nas técnicas do jeito que eu achei que ele fosse entrar, sabe? Não sei porquê, ele estava realmente bem raso. E aí ele pergunta: quer falar mais sobre o que está passando ou sobre alguma coisa que possa te ajudar agora? Eu quero somente me sentir melhor e parar de pensar nessa situação. Porque tem isso, né? Quando a gente termina, a gente também fica um pouco obcecado nesse pensamento, e o tempo todo pensando nisso e falando sobre isso. Vamos ver. Entendo perfeitamente, validando de novo, como é difícil ficar preso nesse pensamento e emoção. Desejo se sentir melhor, totalmente compreensível. Uma dica que pode te ajudar é tentar focar em atividades que tragam algum prazer e que distraem os pensamentos negativos. Pode ser assistir um filme, já falei que eu tô assistindo um filme o dia inteiro. Ouvir uma música, blá blá blá. Um hobby. Essas ações ajudam a tirar a mente do ciclo de pensamento ruim por um tempo. Outra estratégia é praticar a respiração e técnicas de relaxamento. Quando sentir que os pensamentos estão sobrecarregados, pare por um momento, feche os olhos, respire. Lembre-se também de que é normal precisar de um tempo para processar. Seja gentil consigo mesmo e permita-se sentir. Se quiser, posso te ajudar a criar uma rotina e sugerir atividades que possam te ajudar. Quer tentar alguma dessas ideias? Vamos sugerir. Quero a rotina. Vamos ver o que ele vai falar. Ele ou ela, né? Ó, ele deu uma rotina aqui bem estruturada. Manhã, acorde um horário confortável para você, tentando manter uma regularidade. Tire alguns minutos para respirar fundo e uma meditação. Se possível, uma caminhada ao ar livre. Eu gosto muito de caminhar ao ar livre quando eu preciso refletir. Durante o dia, reserve um tempo para fazer algo que você gosta, ler um livro, pausas regulares para descansar. É sempre aqui numa perspectiva muito de zen, de pausas, e a pessoa tá já nessa pausa, ela já tá se sentindo para baixo. Aí ele colocou à tarde: faça as atividades que tragam alegria ou relaxamento. Mais uma vez, relaxamento, como assistir um filme. Procure se conectar com alguém que te faça bem. Pode ser por mensagem ou por ligação. Isso também eu gosto. De noite, desacelere um pouco, evitando telas pelo menos 30 minutos antes de dormir. Caramba, isso daqui é essencial. Eu acho que quando você termina um relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é se afastar de celular.
Porque a nossa vontade de stalkear, a nossa vontade de se comparar com outras pessoas, e a gente vai usar, e nesse momento acontece a atenção seletiva. É igual quando você quer comprar um carro vermelho, você nunca vê carro vermelho. Aí quando você compra um carro vermelho, você começa a ver todos os carros vermelhos na rua. Você acha que você tá grávida, você começa a ver só mulher grávida na rua. E aqui é a mesma coisa. Quando você termina o relacionamento, parece que você entra nas redes sociais e você só vê casal feliz. Então, essa dica de diminuir telas, pra mim é essencial. Mas eu diminuiria a tela o dia inteiro e não só esses 30 minutos que ele falou aqui antes de dormir. 30 minutos é nada. Rotina de relaxamento, como tomar um banho morno, ouvir uma música, blá, 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 blá. Lembre-se de que sua rotina é uma sugestão, que pode ser ajustada conforme o que funciona para você. Quer que eu te ajude a montar uma rotina personalizada ou incluir alguma atividade que gosta? Eu acho que eu já finalizaria por aqui, já tem 23 minutos que eu tô aqui conversando com ele. Uma sessão de psicologia geralmente dura 50 minutos. Ele não trouxe aqui nenhuma atividade muito específica, ele não trouxe aqui nenhuma teoria, ele validou muito os sentimentos. Eu acho que isso é uma estratégia dele de perceber, né, de se sentir mais próximo, de mostrar que tá mais próximo da pessoa. Não acho que ele tenha experiências, entendeu? Eu acho que a questão aqui de todas as IAs, depois a gente pode até tentar experimentar alguma outra, mas eu acho que a questão aqui de todas as IAs, na verdade, é que eles pegam todas as informações que tem na internet, né, e te mostram de uma forma em que parece que ele está dialogando com você. Mas, na verdade, ele exclui a subjetividade de cada história. Então, é como se ele pegasse todas as informações aqui num gráfico e que ele tirasse as subjetividades, as especificidades de cada história. Então, ele pega aqui o limbo, aqui, ele pega o geralzão, que serve para todo mundo. Ele passa uma régua mesmo, entende? Não sei se ficou claro para vocês, mas me parece que é muito superficial, e não só superficial, é muito genérico. Então, ele não se aprofundou aqui, que idade tem essa menina, é o primeiro relacionamento, como começou esse relacionamento já estava dando indícios de que não iria pra frente, será que realmente ela tinha esse vínculo tão forte com essa pessoa? Será que não tem uma rede de apoio aqui, igual ele falou, conversa com uma pessoa próxima, mas quem é essa rede de apoio? Quem são essas pessoas que pode realmente ser útil e fortalecer ela nesses momentos? Eu sinto que quando a gente termina, a gente se aproxima muito mais das amigas, e principalmente das amigas solteiras, né? Porque elas são animadas, porque ela coloca a gente pra cima. Então, não houve essas orientações. A questão de fazer atividade física, quando a gente está se sentindo para baixo, sem motivação, é muito necessário, gente. Por mais que todo mundo diga, não, eu não quero, eu não tô com vontade, a gente tem que fazer, porque isso ajuda a dar prazer pro nosso cérebro. Outra coisa é aquilo que eu falei no início. Quando a gente termina um relacionamento, a gente sente muita vontade de simplesmente falar, desabafar. As coisas que a gente fala muitas vezes nem vai fazer sentido. Depois você vai olhar pra trás e vai falar, nossa, nada a ver com o que eu tava pensando. Mas é por isso, porque tem essa mistura de emoções. Então, sentir raiva, sentir inveja, se comparar, sentimentos muito ruins, pensamentos muito ruins aparecem nesse momento. Mas isso também é um termômetro para você saber onde está te doendo. É um termômetro para você também melhorar nas próximas relações. Será que essa pessoa se entregou muito nessa relação e agora que viu que não teve a mesma consideração de volta, ela tá se sentindo assim? Tem muitas perguntas que a gente pode fazer aqui para tentar entender e para conhecer essa pessoa mais e melhor. Eu acho que o momento que você termina um relacionamento é o momento que você também se redescobre. Porque em uma relação a gente acaba cedendo muitas coisas, a gente acaba fazendo coisas que a gente, adiando coisas que a gente gostaria de fazer. E aí quando essa relação termina, é hora da gente voltar esse olhar pra gente, pro que a gente gosta, pra quem são nossos verdadeiros amigos, pra quem pode dar um apoio pra gente nesse momento. E é o momento de se redescobrir. Eu acho que apesar da dor, o momento de término é o momento que você se redescobre e você floresce mais forte. Mas voltando a falar sobre a inteligência artificial, sobre o ChatGPT,
Eu achei muito raso, eu achei muito genérico. Ele não aprofundou aqui em nenhuma teoria, ele não explicou nada sobre o funcionamento de cérebro, nada. E eu achei que ele fosse fazer isso, tá? Mas ele não fez. Ele não entrou em nenhuma teoria, ele simplesmente validou os sentimentos, né? E tentou aqui reanimar a pessoa, falar para ela fazer uma atividade física e trouxe algumas sugestões aqui bem básicas. Não me senti muito conectada, não senti também que ele me deu espaço, sabe, pra falar. Acho que eu ia me sentir ainda pior se eu tivesse passando realmente por essa situação. E acho que justamente por ele sugerir muita coisa genérica aqui, talvez quando eu sentasse de frente para um psicólogo e o psicólogo me falasse coisas parecidas com isso daqui, você tá falando a mesma coisa que o chat falou, mas não é a mesma coisa, entende? Eu acho que é isso.